Muito bem, deixa eu achar aqui onde está a câmera. A câmera tá pra lá, então é pra cá que eu tenho que focar. Testando. 1, 2, 3. Oi, gente! Meu nome é Luna e eu tenho esse canal aqui que existe há muito tempo. Esse canal existe há mais de 10 anos. Eu fiz ele quando eu estava indo para os Estados Unidos para fazer meu intercâmbio e é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Esse ano completa 10 anos que eu fui fazer meu intercâmbio. Eu lembro muito bem que foi no dia 11 de julho e, portanto, mês que vem vai estar completando 10 anos que eu completei o intercâmbio. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá? Muito bem. Como eu falei, meu nome é Luna e eu não tenho canal profissional, nunca tive. Eu comecei um pouquinho com a internet há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu tive essa ideia de fazer o intercâmbio. Eu fui au pair nos Estados Unidos entre 2011 e 2012, num mundo totalmente diferente como hoje, né? Era uma época assim que não tinha smartphone para todo mundo, né? Então, assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, era o BlackBerry, que era, né, o todo poderoso. O iPhone era aquela coisa de hipster que estava começando a querer pegar, né? E aqui no Brasil a gente não tinha smartphone. Então é uma época, o WhatsApp, o que é isso, né? Então é uma época completamente diferente. Mas eu quero conversar um pouquinho e explicar o que mudou, o que muda na vida de uma pessoa depois do intercâmbio. Primeiro, por que eu fiz o intercâmbio, né? Quem eu sou? Da onde eu vim? Pra onde eu vou, né? Eu resolvi fazer esse vídeo pra contar, né, um pouquinho, tô meio repetitiva, pra contar um pouquinho por que eu fiz o intercâmbio. E na época, os blogs estavam em alta. Então eu comecei pesquisando sobre isso e aí eu resolvi que eu queria fazer um blog. Na época o blog foi até um pouquinho popular, mas bem pouquinho mesmo. Mas eu nunca levei à frente, assim como um canal no YouTube. Eu tenho os vídeos lá de trás, eu tenho até um vídeo que eu fiz falando sobre como se vestir no inverno, porque eu sou carioca, né? Então, carioca não sabe se vestir no inverno. Mas tá lá. Mas assim, o que aconteceu? Por que eu resolvi ser au pair? Bom, eu tinha na época 25 anos e eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, né? Eu estava me formando em direito e eu via que aquilo não era pra mim, que eu não conseguia, sabe? Era uma coisa assim que me demandava muita energia e eu tava ficando muito chateada já com aquilo e eu sentia que eu precisava dar uma mudança na minha vida. Eu falei, gente, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar a minha vida. Eu não sabia exatamente o que era. No estágio, eu conheci uma menina que também era estagiária e ela falou assim, Luna, por que você não vai ser au pair? E eu falei, au pair? O que é isso? Não posso bater no microfone, agora eu sou chique que eu tenho microfone. Au pair, o que é isso? Ela falou assim, não, então, é um programa, governo americano mesmo, né? Então tem uma legislação específica para você ser au pair, que você trabalha na casa de alguém, e você é integrante da família, né? Então você fica ali vivendo como família e au pair é como se fosse a irmã mais velha das crianças. Então você é uma babá que vai ficar ali tendo essa experiência de troca cultural com a sua host family, que é a família que te recepciona ali. O que eu achei? Fiquei, trabalhar com criança, não sei. Mas o que acontece? Era um ano. E você recebe, porque assim, eu investiguei, pesquisei tudo quanto era tipo de intercâmbio na época. Só que o que acontece? Todos os intercâmbios você tem que pagar. E eu não tinha como pagar. E esse era o único intercâmbio que era viável para mim financeiramente falando. Eu fazia estágio na época, eu já trabalhava, fazia estágio e fazia faculdade na época. E aí quando eu olhei, eu falei, financeiramente falando, esse daqui é o melhor para mim como custo-benefício. Além de eu ficar um ano, porque eu não queria um intercâmbio que fosse um mês, 2 meses, eu queria assim um ano para ter uma experiência bacana. E aí foi por isso que eu decidi. Procurei uma agência, olhei, na época o dólar estava 1,56, falei, ok. Então comecei, fiquei ali um ano me preparando porque eu me formei na faculdade e fui tirar a carteira de habilitação, que eu não tinha na época. E esse é das coisas que você precisa ter. Existe um nome pra isso, eu vou botar aí. Que você precisa ter pra ser au pair, é ter a carteira de motorista. Então eu fui atrás da carteira de motorista, enquanto isso, né, todo o dinheiro que entrava de estágio e tal, eu ia guardando lá na minha caixinha
pra poder fazer o intercâmbio, né? Então, tipo, você vai sair com alguém, você já come antes, né? Pra não gastar dinheiro, aquelas coisas. E foi assim que eu parei nos Estados Unidos. Por que Estados Unidos, né? Essa é uma pergunta também que me fazem. Porque era mais barato. A verdade era essa. Eu tava topando fazer intercâmbio pra qualquer lugar que me chamassem. No melhor estilo, me chama que eu vou. Tudo no amor? Era o melhor estilo, me chama que eu vou. Na época, o dólar americano tava 1,56. De cara, era o mais barato. E eu queria que fosse inglês, né? Eu já tinha estudado inglês por muito ano, eu já trabalhava com inglês na época, então eu queria mesmo. Falei, ok, eu não falo espanhol, não falo espanhol, não falo francês, deixa eu treinar esse inglês. Então eu já fui com inglês. Outra coisa também que sempre me perguntam, como você aprendeu a falar inglês? Bom, eu estudo inglês desde que eu tinha 15 anos. Eu sempre quis estudar inglês, então pra mim era uma coisa assim que se eu pudesse eu teria começado até mais cedo. Então eu já falava inglês, eu já trabalhava com inglês na época, então o inglês nunca foi pra mim foi um dificultador, muito pelo contrário, foi um benefício, porque como eu já tinha inglês, eu consegui fechar com família muito rápido, porque eu não tinha barreira de língua. Então, decidi ser au pair. Corri na agência e, gente, eu tirei a minha carteira bem rápido, na verdade. Eu vejo que o pessoal demora, assim, muito tempo. Eu levei em torno, assim, de 6, 7 meses pra tirar a carteira. Reprovei na primeira vez, mas logo em seguida já fui pra segunda e fui pra lá. Eu parei em Chappaqua, que é no subúrbio de Nova York. Nova York é um estado, né? Pra quem não sabe, você tem a cidade de Nova York, tem o estado de Nova York. Curiosidade geográfica, a capital de Nova York é Albany. E fui pra lá. Nunca tinha andado de avião na vida. Eu tinha 26 anos e foi minha primeira experiência andando de avião. Eu nunca tive, pra você ter a noção de quão caipira eu era, né? Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, mas eu brinco que eu era uma caipira de cidade grande. Porque eu nunca tinha nem andado de avião, eu tinha ido em aeroporto, eu tinha ido no Galeão uma vez ou outra pra buscar alguém. Mas então, toda a minha experiência, toda aquela coisa de novidade já começa por aí, né? Eu me perdi em Guarulhos, eu tenho trauma de Guarulhos até hoje. Porque a passagem a agência comprou e não era uma passagem que tinha conexão, na verdade ela comprou 2 passagens separadas, né? Então quando eu chegasse do Rio São Paulo, eu tinha que fazer o check-out, né? Eu tinha que sair, né, ali daquela parte para fazer o check-in novamente. E eu não sabia, eu me perdi, eu andei de terminal para terminal. Me deu uma crise de choro, porque eu acho que foi ali que caiu a ficha que eu tava indo para um lugar sozinha, numa língua que não era minha, né, e sem o meu suporte, sem o meu porto seguro ali comigo, né, que era a minha família. Então eu quase perco o avião porque eu não sabia chegar no portão. Aí um rapaz me ajuda, fala, olha, você vai ter que correr pra fazer isso, enfim. E eu tinha muito medo das coisas, sabe? Então acho que a primeira coisa que o intercâmbio mudou pra mim e que valeu muito a pena foi não ter medo do que vem pela frente. Porque quando você decide fazer um intercâmbio, você decide sair um pouquinho ali fora, né, da curva, que é, principalmente um intercâmbio que não é na sua área, né? Quando eu fui fazer o intercâmbio como babá, meio que eu coloquei na minha cabeça que eu tava tirando um ano de retiro, sabe? Um ano de retiro pra eu pensar no que eu quero da vida e tal. E eu me determinei assim, eu vou ficar um ano pra isso, pra ter essas novas experiências e agregar e ver pra onde é que eu quero ir depois disso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu tinha muito medo, sabe? Tipo, muito medo de errar, muito medo do incerto. E depois do intercâmbio, o intercâmbio tudo é incerto. Porque eu vou pra uma família, eu fico nessa família 4 meses que não dá certo. Aí eu tenho que ir pra uma outra família, eu me mudo, mas eu me mudo pra New Jersey, que é num New Jersey bem longe. É New Jersey quase já na Pensilvânia. E assim, era tudo muito incerto, porque eu não sabia se eu ia fechar família. A partir do momento que você tá numa família e você fecha com outra família, você tá lá e cá, você fica meio sem casa, sabe? E eu nunca tive essa sensação, porque eu sempre tive a minha família, eu sempre tive um teto, eu sempre tive alguém pra ligar, pra me buscar. Eu lembro que eu me perdi uma vez, eu voltando, né, eu tava de carro, eu tava voltando de Nova York pra New Jersey de carro e eu não tinha reparado que eu tinha colocado o endereço errado, né, o endereço tava me levando, sei lá, pra Carolina do Norte. E eu tava no meio de uma autoestrada, sabe, e assim, é horrível você parar numa autoestrada, os carros vão a
80 milhas por hora. 80 milhas por hora é quase 140 quilômetros por hora. Eu parei e eu tive uma crise de choro, sabe? Tipo, porque eu tinha que resolver tudo ali sozinha. E é uma coisa que depois de um tempo é prática. Depois de um tempo eu falei, ok, eu consigo fazer isso, sabe? Eu era muito magrela, sabe? Muito magrela. Eu devia pesar, sei lá, uns 30 quilos. Então eu lembro de eu não conseguir pegar minha mala e colocar em cima do bagageiro, sabe? Do avião. Então, fazer tudo isso sozinha, descobrir, sabe? Ok, então eu preciso dar um jeito de ter força pra botar o bagageiro e pegar a mala e não sei o que, e carregar a mala e não sei o que. Eu fui fazendo tudo isso sozinha. Teve uma vez que eu voltei de Miami, eu fui pra Miami sozinha, cheguei lá, não tinha ninguém, nenhum dos meus amigos tinham ido, todos os voos tinham sido cancelados. Então, eu fico em Miami sozinha, faço amizade com um monte de gente, eu vou pra uma balada com um monte de gente que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu fiz amizade ali. Então, essas experiências de me colocar em um monte de lugar diferente, com pessoas diferentes, abriu muito a minha mente, sabe? Então acho que a primeira coisa que pra mim que o intercâmbio teve, pra mim, esse diferencial e que eu aprendi muito foi não ter medo. Principalmente não ter medo do desconhecido, não ter medo, aquela sensação de eu vou conseguir resolver isso, eu vou conseguir, vai dar um jeito, eu vou resolver, sabe? Eu fiquei um ano lá e eu tinha falado, eu vou conseguir ficar um ano lá e eu consegui ficar um ano lá. Eu desci do avião com 5 malas, foi a coisa mais, sabe? Mas tudo foi resolvido, tudo foi resolvido. Então, pra mim é um ganho que não tem currículo nenhum que pague, sabe? Não tem escola nenhuma que pague, não tem faculdade nenhuma que pague esse tipo de aprendizado que você leva quando você sai um pouco da sua bolha. E esse vai ser meu tópico número 2, quando eu falo de intercâmbio, que é ter uma visão fora da bolha. Porque a gente, por mais que eu tenha sido nascida e criada numa cidade grande, que é o Rio de Janeiro, eu acho que cada cidade cultua as suas próprias culturas, sabe? Então, assim, cada cidade, ela acaba sendo provinciana em determinado aspecto, sabe? Acho que diferente de, sei lá, de Londres e Nova York. Eu acho que cada cidade acaba cultuando um pouquinho dessa coisa do provinciano, sabe? Dos seus hábitos, de você achar que o seu hábito é o hábito de todo mundo, de você achar que o que você faz é o certo, e você nunca sabe o quanto de cultura você tem até você tá com outras pessoas de outra cultura. Que você fala, oh meu Deus, eu tenho isso da minha cultura, sabe? E então era uma delícia, assim, no começo era um choque, eu tinha vários choques, sabe? Eu lembro de ficar um pouquinho com raiva dos americanos, que eu ficava assim, eles fazem tudo errado. Mas na verdade errado é que tava eu, né? Porque a partir do momento que eu saio do meu mundo e vou pro mundo das outras pessoas, eu é que tenho que me adaptar, e não eles que têm que se adaptar a mim. Então essa é a primeira visão e a primeira dica que eu falo para as pessoas que estão saindo, né, pra morar fora, que querem ser expatriados, você que se adapta, querido. Não são as pessoas que vão se adaptar a você. Então, foi uma coisa que eu aprendi a fazer. E assim, no começo eu brigava um pouco com isso. Mas depois foi uma delícia. Eu tinha uma amiga que era sérvia. E assim, eu aprendi sobre a queda do Império Romano com uma sérvia. Em que mundo que eu teria essa experiência, sabe? Você pegar tudo que você leu ali nos livros e aprender de forma de convivência. É uma experiência única, então ter essa outra visão, sabe? Tipo, não existe certo e errado, existe o que funciona pra você e o que funciona pra eles. Então eu comecei a coletar um pouquinho das outras culturas e aplicando, isso serve pra mim, isso não serve, né? Então assim, a gente brasileiro, a gente tem muita coisa legal, mas também tem coisa que não funciona. Então eu comecei a fazer essa escolha, sabe? Em inglês tem essa expressão cherry picking. Então eu comecei assim a coletar as cerejinhas que funcionavam melhor para mim. E uma das coisas que eu aprendi graças ao intercâmbio, vivendo nos Estados Unidos, foi entender o que é coletivo, né? De repente vai ficar um pouco polêmico isso que eu vou falar. Mas a minha visão e a minha experiência de vida, se você discorda, tá tudo bem, pode deixar aqui nos comentários. Mas com educação, né, gente? Com educação, com carinho, com amor, né? Que eu não tô aqui pra colocar minha verdade em cima de ninguém, eu só tô dividindo a minha experiência mesmo. Coletivo. Eu vejo que o coletivo, e eu tô falando da minha experiência que eu tive, que eu morei nos Estados Unidos, né,
mas eu tenho uma amiga que mora na Alemanha que ela também fala que lá a cultura é parecida, e eu tive uma experiência um pouco parecida na Irlanda / Londres também. O que acontece? Lá, o coletivo é muito importante. É quase que mais importante que a sua individualidade ou estar ali, junto. Então, vou dar um exemplo. Falar alto é uma coisa inimaginável nos Estados Unidos. Eu tinha uma amiga que era italiana, e italiano é brasileiro, né? Fala alto, é esporrento. E a gente sempre levava esporro no trem. Porque a gente tava lá conversando, e sempre vinha alguém, shh, shh. E eu achava aquilo um absurdo. E eu que estava errada. Porque se você parar para analisar, quando você fala alto, você tá tirando o direito de alguém de estar no silêncio, né? Porque assim, o vagão é para todo mundo. Se eu falo alto, eu tô tirando o direito de paz daquela outra pessoa. Foi uma noção que eu só aprendi mais tarde. E eu tenho vários episódios assim que eu fui chamada a atenção por não pensar no coletivo. Pra mim, o mais claro assim que vem na cabeça foi na farmácia. Eu entrei na farmácia, abri a porta e fechei. E a moça atrás de mim, ela bateu assim em mim e falou assim, eu tava atrás de você. E eu, mas eu tava atrás de você. Tá bom, você já não entrou? Ela, por que você fez isso? Por que você largou a porta atrás de mim? Por que você não segurou a porta? Tipo, da onde você é, sabe? Que age assim. Eu me senti um pouco pequena nessa época. Eu já sou pequena. Eu me senti assim, petititinha. E eu entendi que era o seguinte, como assim uma pessoa não olha ao redor, né? Então quando você abre um braço e você não tá sozinho, você tá num espaço que é um espaço público, você tem que ter aquele cuidado, aquele carinho de ver se tem alguém atrás. Então quando você abre uma porta, você tem que ter consideração de quem tá atrás, né? Ou seja, eu não vou só olhar pro meu umbigo, eu vou ver se tem alguém atrás precisando pra mim de socorro. E foi uma coisa que... sabe? Que eu sempre eu andava pensando em mim, né? Com os meus pensamentos. Eu não prestava atenção se eu tava no ônibus, se tinha alguém precisando de lugar e tal. Então isso pra mim mudou, foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Essa coisa de você andar na rua e prestar atenção no coletivo e não só nos seus problemas. Então aquela coisa, poxa, saiu da loja... Não para na saída, né? Carioca adora fazer isso, parar em saída de loja ou parar em saída e eu posso falar mal de carioca porque eu sou carioca. Sair na beira da saída da escada rolante, isso é um egoísmo, porque você só tá pensando em você. Tipo, você saiu da escada rolante, você resolveu o seu problema, né? E não pensou que tem alguém vindo atrás precisando daquela passagem, né? Então, assim, eu aprendi muito com isso e hoje em dia, né, desde então, eu aprendi a tomar conta do coletivo também, porque eu faço parte, nós todos fazemos parte, não vivemos sozinhos, não vivemos para que o mundo sacie as nossas vontades. Assim, a outra coisa também que eu aprendi é aquela coisa da educação excessiva, né? Então, assim, tudo lá era obrigado. Então foi uma coisa que eu aprendi, assim, eu agradecer a tudo. Fica até esquisito, né? Então eu agradeço tudo, eu saio do ônibus, obrigado, não sei o que, obrigado pra todo mundo. Foi uma coisa que eu aprendi lá, né? Da última vez que eu estive em Nova York, eu fiquei doente, parei no hospital. Isso é uma experiência que eu acho que vale um outro vídeo. E eu lembro, né, de estar assim meio mal e tal, e a enfermeira, ai, me dá o seu braço, eu dava o braço e ela, obrigada. Aí eu pensando assim, gente, eu tô fazendo, tipo, eu não tô fazendo nada demais, ela tá me agradecendo. Então essa coisa assim de você prestar atenção, de agradecer, de você ser carinhoso com uma pessoa que você não conhece, é uma coisa que eu aprendi muito de lá, sabe? De você ter esse cuidado. E o choque cultural reverso é ótimo, porque uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu voltei pra cá foi ter que brigar com o vizinho, que era, sei lá, 4 horas da manhã, e o som tava assim, sabe? Tipo, aquela festa rolando. Mas outra coisa também que eu aprendi foi organização. Os americanos são muito organizados, eles organizam tudo. Isso pode ser, eu acho que tudo em excesso pode ser ruim. Clichê, né, gente? Bate aí a tag aí do clichê. Mas um pouquinho de organização é legal, sabe?
Assim, então eles vão ter filho, eles já se organizam para ir para uma casa no subúrbio, porque sabe que criança precisa de um espaço e tal, né? Tipo, ok, a gente tá aqui, a gente vai casar, então qual bairro oferece uma melhor estrutura para se ter criança, né? Então a gente vai gastar mais ali com a taxa, com o imposto, porque a escola pública é melhor. Então esse tipo de planejamento deles faz com que você aproveite um pouco melhor as coisas e não deixe o acaso te prejudicar muito, sabe? Tipo, aqui no Rio é muito comum você morar num lugar e trabalhar, sei lá, 3 horas, sabe? Tipo, de distância. E tem muita gente que nem vê seus filhos quando chegam lá, quando chega em casa, né? Porque eu sinto que falta um pouco dessa coisa do planejar aqui, sabe? Esse planejamento familiar, né? Então, por exemplo, lá você tem filho, você já tem uma... Gente, eu tô falando das coisas pra só parecer que eu não tô pagando pau pra gringo, tá? Eu tô falando das coisas que eu vi, que eu gostei e que mudaram pra mim. Pra mim, que eu peguei pra mim, tá? As coisas que eu vi e não gostei, eu deixei pra lá, né, gente? Porque a gente vai ficar com as coisas que prestam, né? O que não presta, que não vale, vou deixar pra lá. Mas eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Mas enfim, então eu peguei isso pra mim de organizar férias. Então, por exemplo, até hoje eu faço isso. Eu já sei, eu não trabalho com plantão. Então, assim, eu já sei quando são todos os feriados. Isso é pandemia, tá, gente? Na pandemia não tem como fazer isso. Mas assim, eu já sei quais são todos os feriados. Eu já sei quais são... Quando vai ser minhas férias, eu já vou planejando tudo. Então, normalmente, o meu ano, já meio que eu já sei, sabe? Ah, então, Natal eu vou pra Petrópolis, não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Nananã, eu vou fazer não sei o que, ou então vou passear. Eu meio que já vou me programando, tanto de, né, o planejamento, do orçamento. Essa coisa de fazer planejamento foi uma coisa que eu peguei lá do meu intercâmbio e funciona pra mim muito, sabe? Tipo... eu venho com essa coisa do planejamento já, e pra mim é super natural fazer planejamento. E falando em planejamento, essa coisa de planejar as férias, né? Curtir o que a cidade tem pra te oferecer. Enfim, eu aprendi a curtir o que a gente tem. Por quê? De onde é que veio isso? Bom, eu achava, né, no auge ali dos meus 20, 25, 26 anos, que eu só vou ser feliz quando eu tiver não sei o quê. Ou então, todo o meu problema tá porque eu moro aqui, entendeu? Meu problema é aqui, o Rio de Janeiro. Porque se eu estivesse em Paris, em Nova York, as coisas iam ser diferentes e tal, não sei o quê. Mas o que que acontece? Os seus problemas, eles vão junto com você na bagagem na viagem, né? Então, eu percebi que não adiantava, não adianta ir para Nova York, né? Se eu não souber resolver as coisas, os problemas comigo, não é uma viagem que vai resolver. Então, quando eu cheguei, eu continuava vendo, assim, tudo negativo. Ai, que saco, eu moro no subúrbio. Ai, que saco, tudo tem que andar com carro. Ai, que saco, eu tenho que tomar conta de criança. Ai, que saco, eu tenho... Tem um falecido blog, quem achar esse blog vai ver que eu era muito, muito, muito reclamona. E, nossa, eu olho aquilo e falo, como alguém conseguia ler isso, que menina chata. E foi uma coisa que eu aprendi lá a curtir o que tem. Né? Então, assim, a curtir o que a natureza, o que o dia, o que a vida tá te dando, né? O famoso vamos fazer limonada dos limões que a vida te dá. Então, isso eu aprendi lá, porque, por exemplo, para cada estação do ano você tem uma forma de curtir, né? Então, no verão a gente ia pra piscina, no inverno ia pras montanhas, no outono, sei lá, fazer piquenique. Então, essa coisa de aproveitar bem as estações, sabe? Beleza, a gente vai aproveitar agora o Halloween, e depois a ação de graças, e depois o Natal, e depois a chegada do verão. Foi uma coisa que eu trouxe pra mim. Então, assim que eu voltei pro Brasil, eu aproveitei, eu passei a aproveitar melhor as estações e aquilo que o lugar onde eu tô que pode me proporcionar. Né? Então, por exemplo, eu virei uma fanática por carnaval, festa junina. Apesar do Halloween não ser nosso, eu pego emprestado, porque eu peguei emprestado um monte de coisa de outras culturas também. Então, eu pego emprestado o Halloween, eu amo o Natal também é super colonizado, mas eu amo o Natal, amo na hora que quando chega o verão, porque eu sei que vai chegar o Carnaval. Então, tudo isso, todas essas pequenas comemorações, eu aprendi lá, sabe? Tipo, já ficar
na expectativa, poxa, tá chegando não sei o que a gente vai fazer pra comemorar, que não sei o que. Então foi uma coisa que eu peguei de lá, de aproveitar cada momento, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de verão, não gosto. Mas eu moro num lugar que faz muito verão, então eu aproveitei, beleza, vou conhecer Ilha Grande, vou pra Arraial, então eu conheci todos os lugares aqui perto, né? Não só as viagens que eu fui fazendo nas minhas férias, mas eu também aproveitei pra poder ver o que aqui onde eu tô mais tem a oferecer. Então, por exemplo, eu gosto muito de Natal, então eu fui curtir Natal em Petrópolis, onde tem o Natal Imperial, curti o Natal de Penedo, né, que aqui é a casa oficial do Papai Noel. Quando fez frio, eu fui para Friburgo, fez calor. Quando não tinha nada, quando fez calor, eu fui pra... eu amo Paraty, Paraty já fui várias vezes. Mas fui conhecer outros lugares, aqui tem a cidade da Seresta, né, tem... o não sei o que do Fundi. Então, assim, tem várias coisas bacanas onde a gente tá. Só que a gente tem que abrir os olhos para isso, a gente tem que estar com o olhar treinado para ver o melhor do que a vida tem para nos dar. Não tô falando agora nesse momento de pandemia, porque é um momento muito diferente e eu tenho certeza que cada um tá fazendo o melhor que pode e lidando da melhor forma possível, tá? Mas enfim, é basicamente isso. Esse é um vídeo especial de comemoração de 10 anos de intercâmbio. Muitas das pessoas que me seguiam provavelmente nem sabem mais que eu existo. Eu vou deixar esse vídeo aberto. E é isso. Se você tiver mais alguma curiosidade, quiser que eu responda alguma coisa, deixe seu comentário aqui embaixo. Ai, gente, os meus vídeos têm, sei lá, 5 visualizações, mas qualquer like que você me der, eu já fico feliz, tá bom? É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!